olhava para o fruto e desejava. E a serpente, um dos animais mais astutos, ele viu aquilo. Ele percebeu, ele não atacou Adão, porque Adão foi o primeiro criado, mas ele atacou Eva, que fora criada da costela de Adão. Adão e Eva não eram, queridos, não sabiam, eles sabiam que se eles comessem do fruto, eles estariam pecando, morrendo. Eles não podiam dizer: Deus, eu não sabia que se eu comesse do fruto, eles não estariam inocentes. Esse seria o termo correto, pastor Irinaldo. Queridos, e quando Adão e Eva comeram do fruto, queridos, sem saber do dano que eles estariam trazendo para a humanidade, quando eles comeram do fruto, eles assinaram a condenação de toda a humanidade. Por quê, irmão Gilberto? Porque Adão e Eva foram os primeiros, os originais. E nós saímos de onde? De Adão e de Eva. Nós somos os seus filhos. E quando Adão e Eva comem do fruto, eles trazem o peso do pecado para toda a humanidade. Agora todos que nasceram, já nasceram com esse fardo, o fardo do pecado. Ó, meus amados, não existe injeção que cura este fardo. Não existe antibiótico humano criado pelas mãos dos homens que saram essa ferida. Não existe um remédio criado pelos homens que possam solucionar este fardo, este enigma, o pecado. Não. E é interessante, meus amados, que nós herdamos essa herança, essa tal herança do pecado de Adão e de Eva. Os pais deixam uma herança para os seus filhos, nem que seja uma bicicleta, mas deixam. E esta foi a herança que Adão e Eva nos deixou. Ó, meus amados, estávamos perdidos. Ó, meus queridos, entendam, o homem não foi feito para morrer. Jesus. O homem não quer morrer. Se eu perguntar para você, você quer morrer? Ninguém quer morrer, porque o homem foi feito para ter uma vida eterna com Deus no Éden. O homem foi feito, queridos, para ter uma comunhão eterna com Deus. E este símbolo, esta aliança fora quebrada. É Deus. E agora o homem por si mesmo não poderia resolver este problema. Teria que ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Oh, Jesus, obrigada, papai. Obrigado, Deus. Eu posso resolver muitos problemas, você pode resolver muitos problemas, mas só tem problemas que Deus pode resolver. É. Sim, Deus. Jesus. Meus queridos, e a Bíblia diz que agora os homens estão destituídos da sua vertente original, ou seja, estão afastados de Deus, não tem mais a presença de Deus. Destituído é retirado, afastado, desprovido, privado de alguma coisa ou de algo. E agora aquela presença gloriosa que Adão e Eva tinham, quando Deus descia na virada da tarde, lá no jardim do Éden, todos os dias, e conversava com Deus, agora eles não têm mais. Mas voltamos um pouco, depois deles pecarem, deles comeram o fruto, Deus desceu também. Deus desceu da mesma forma. E agora quando eles ouviram aquela voz: Adão, onde estás? Aquela voz, irmãos, não trouxe o sentimento de alegria, de paz para Adão e Eva, não. Meu Deus. Eles sentiram um sentimento de terror e de medo. É Jesus. Eles estavam apavorados. Eles olhavam para si, pastor, e viam que estavam nus. Oh, Deus. Eles ficaram apavorados. E Deus disse: Adão, onde estás? Adão não estava no lugar que ele estava todos os dias esperando Deus.
Quando nós perdemos, irmãos, a direção de Deus, nós saímos fora do projeto de Deus. Quando nós não estamos aonde Deus nos colocou, meus queridos, nós nos enrolamos pelo meio da caminhada. É por isso, meus amados, que eu e você e eu, devemos olhar para Cristo Jesus, o nosso Redentor. É por isso que a igreja não pode deixar de olhar para o Cordeiro. A igreja tem que olhar para o Cordeiro. Não tira o teu olhar do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Agora, meus amados, o homem peca. Agora o homem perde tudo, perde aquela comunhão, uma comunhão ativa que eles tinham com Deus lá no Éden. Mas aquilo foi pela escolha do homem. Deus deu o livre-arbítrio do homem, a liberdade para o homem. Deus não criaram um robô, queridos. Eu tenho 3 filhas, as minhas 3 filhas têm senso do certo e do errado. E muitas vezes nós queremos culpar a Deus por este pecado. Por que Deus deixou? Por que Deus permitiu? Não, queridos. Nós não somos inocentes, meus amados. Nós não somos inocentes. Nós sabemos, se há uma placa de stop, de pare, ali, se eu continuar alguma coisa de ruim, vai acontecer na minha vida. É, Pai. E Deus colocar a placa de stop para Adão e Eva. Meus amados, tem que ter regras, ter coisas. Eu olho para a vida de Adão, eu vejo que Adão ele errou. Ele não liderou, ele não protegeu Eva quando a serpente falou com ela. E naquele momento Adão e Eva romperam a harmonia que existia entre eles e Deus. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Jesus. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 14. Depois da queda, Deus faz uma reunião com a serpente, Adão e Eva. Elohim aparece e amaldiçoa a serpente. Maldita tu és entre todos os animais domésticos e selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. E no verso 15 a Bíblia diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Meus amados, aqui é a primeira promessa. Aqui faz-se a primeira alusão a Cristo Jesus como grande Messias e Salvador da humanidade. Ele e somente Ele tem poder. Jesus, glória a Deus. Ele, somente Ele tem poder para resolver essa grande questão da humanidade. Ele, somente Ele. Aleluia, papai. Glória a Deus. Tu és grande, Jesus. É Ele. Quantos que podem dizer glória? Glória. Quantos que podem dizer glória? Glória. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. O pecado entra no mundo, traz dor, traz morte. Adão e Eva estavam protegidos do jardim do Éden. Mas agora, queridos, eles passariam a viver e a conhecer e a sentir coisas, a ter sentimentos que nunca tiveram quando estavam diante da presença de Deus. Agora o medo era constante na vida de Adão. Eles estavam o quê? Separados, diga assim, separados. Separados. Não estavam mais no jardim, pastor Ligal. E não estando mais no jardim, porque era no jardim que Deus descia. Deus. Jesus. O jardim era o lugar do encontro de Deus com o homem, o encontro do homem com Deus. Era lá no jardim. Deixa eu te perguntar, como está o seu jardim espiritual aqui nessa noite? Deixa eu te perguntar. Céu, aleluia. Como que está o nosso jardim espiritual aqui nessa noite? Oh, meus amados, meus queridos. Deus. Agora Adão fora do jardim, fora da presença. Agora Adão, meus amados. Adão, aproximadamente 130 anos agora, fora do jardim do Éden. Adão recebe uma facada, um tiro no seu peito quando Caim mata Abel.
Adão começa a sentir o sentimento de morte, algo que ele nunca havia sentido. Meu Deus. A dor da separação, né? A morte, queridos, é o ser mais indesejável da humanidade. Ezequiel capítulo 33, verso 11, a Bíblia diz, Deus dizendo: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz Elohim, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Amém, Jesus. Deus nunca quer desejar a morte para o homem. Bom. O homem não foi feito para a morte. O homem foi feito para viver e viver eternamente com Deus, meus amados. A palavra pecado ou pecado vem do hebraico rata, ou do grego harumatano. Querido, significa errar o alvo, errar o caminho, desobedecer as regras estabelecidas por Deus, É Deus. sair do propósito. O pecado separa, queridos, tanto o rico como o pobre na presença de Deus, tanto o branco como o negro, tanto o europeu como o africano, tanto o brasileiro como o asiático, queridos. Ele separa os homens, todos os homens da presença de Deus. Queridos, mas Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecados. Todos Ei, choramanagai. todos pecaram. Disney Plus. Imagina um cientista querendo resolver o problema do pecado. Tem que deblaço. Imagina uma autoridade querendo resolver o problema do pecado. Queridos, meus amados, estar na presença de Deus é muito bom. Aleluia, Pai. Estar na presença de Deus é glorioso, é majestoso. É, Jesus. Estar na presença de Deus, irmão Misael, é um privilégio. Sentir a presença de Deus, pastor Ione, é um privilégio. Sentir a glória de Deus na igreja, lá em casa, onde você estiver, é um privilégio, meus amados. Rabassúria. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz de Elohim, Jesus. que andava pelo jardim no final da tarde, ambos se esconderam da Aleluia. presença do Senhor. Aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a... mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo. Por Cristo Jesus. Amém, Jesus. Mas amados, diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Hoje é um culto de doutrina, né? Amém. Gênesis capítulo 3, versículo 21. A Bíblia relata, a Bíblia diz o que Deus fez para o casal. Deus, ele faz o quê? Ele pega um animal puro, não é? Um animalzinho que nunca havia visto, um animal inocente. Ele sacrifica aquele animal. Ele faz vestes para Adão e Eva, faz túnicas para Adão e Eva. É, Deus, tu és lindo. Aquele cordeiro inocente, ele não tinha culpa, não tinha falhado, ele não merecia morrer, mas era necessário, alguém tinha que morrer, haveria de ter um sacrifício. Aquela vestimenta oferecida por Deus a Adão representa, queridos, teologicamente a salvação. Diga-se comigo, salvação. Salvação. Representa também, meus amados, diga-se comigo, as boas novas. As boas novas. Aquelas vestimentas representam então a salvação e as boas obras do que? A salvação de Deus para o homem e as boas novas de Deus para o homem. Amém, Jesus. E há pelo menos, queridos, 5 grandes verdades no capítulo 3, no versículo 21. Porque, queridos, a primeira verdade que nós vemos aqui é que Deus faz vestimentas para o casal. Isso, queridos, mostra o que? A graça e a misericórdia de Deus. Ou seja, Ele provê o que era necessário para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Hebreus capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos
e depois o que? Da misericórdia, graça, a fim de recebermos o que, queridos? Queridos, a fim de recebermos o que? Misericórdia e depois graça. Deus tem misericórdia e Deus tem graça. Deus tem misericórdia e Deus tem graça. Deus tem graça e tem misericórdia. Obrigado, A verdade que nós encontramos nesse versículo tão maravilhoso, no verso 23. Era que era necessário cobrir o pecado do homem. Aleluia, Deus. Era necessário. Santo Deus, aleluia. Adão e Eva até tentaram. Tentaram. Se cobriu, foi. Mas aquilo não era negócio para eles, irmãos. Aquilo era negócio para Deus. É, Jesus. Era necessário cobrir o pecado. Houve necessidade do sacrifício. O pecado requeriu o que? Um sacrifício. Para obter, primeiro, irmãos, cobertura e reconciliação. Hoje nós temos a cobertura espiritual de Cristo Jesus em nossa vida. Aleluia. Hoje, através da cruz do Calvário, nós somos o quê? Reconciliados. Diga assim, reconciliados. Hoje nós somos reconciliados com Deus. Aquela aliança que o diabo lá no Éden arrancou de nós. O Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Novamente, e coloca o nosso dedo e diz: eu reconcilio a minha igreja. Eu paguei o sangue, eu paguei o sangue. A minha igreja está reconciliada. Aleluia. Glória. Amanas. Deus Santo. Glória. Deus, Verdade que nós Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Meus Glória a amados. Deus. Oh, glória. Deus maravilhoso. Eles estavam o quê? Nus e sentiam vergonha. O pecado faz isso com o homem. O pecado leva o homem lá embaixo. Joga ele na sarjeta. Joga ele no mais fundo do poço. Aí depois vem a igreja com a corda da salvação e lança lá nesse fundo do poço. Uraia, calai, colamanahas. E arranca. Ó, meus queridos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e verso 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E tudo isso vem de quem? Vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Jesus. A igreja tem essa corda. A igreja tem que lançar essa corda. A corda da reconciliação. A igreja tem que lançar a corda da misericórdia. A igreja tem que lançar a corda do perdão. Aleluia. A igreja tem que lançar a corda da salvação. A igreja tem essa corda espiritual nas suas mãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei que hora que tem que terminar, pastor, aqui eu já até me perdi. Glória. Irmãos, agora Adão, com 930 anos, vai ter que. Vamos correr aqui. Agora Adão, com 930 anos, ele vem a falecer. Agora os seus filhos, descendentes de Adão, que estavam vivos e ativos. 10 gerações, diga assim, 10 gerações. 10 gerações. Até chegar Noé. Até chegar Noé. 10 gerações do erro. 10 gerações pecando. 10 gerações se esquecendo de Deus. É, Pai. 10 gerações longe de Deus. Uma geração que não conhecia Cristo e nem a sua palavra. Uma geração que tinha Bíblia, mas que não valorizava a Bíblia. Uma geração que tinha pastores, doutores, teólogos, mas que não valorizavam a palavra.
Uma geração que tem templos suntuosos, templos gigantes, mas que não conhece a Deus. Esta geração Deus. foi a geração de Noé. Noé, o nono descendente de Adão, ele se guarda intacto em meio a esta geração. Aleluia. Enquanto os homens pecavam, comiam, se casavam, davam-se em casamento, enquanto os homens esqueciam de Deus, ali estava Noé, filho. Noé conhecia Deus. É, Pai, maravilha. Aí está o perigo, irmãos, de nós não conhecermos a Deus e nem a sua palavra. Esqueci que eu tô gravando. Nós somos a geração que mais tem tecnologia. Nós somos a geração que temos um Google, que se colocarmos um oi no Google, o Google diz para você o que significa oi. Somos a geração mais esplêndida. Mas, amados, estamos caminhando como aquela geração dos dias de Noé. A passos largos, meu pastor. Estamos pelo mesmo caminho. Oh, meus amados, igreja do Senhor. E Noé se guardou com seus filhos, com sua família. E Noé ouviu a voz de Deus. E Deus fala com Noé. E Noé começa a fazer a arca. E vai fazer a arca. E Noé pregou 120 anos para aquele povo. Diga assim comigo, 120 anos. 120 anos. Noé pregou, irmão, 120 anos para aquele povo. Mas aquele povo só queria saber de política. Aquele povo só queria saber de futebol. Aquele povo só queria saber de música. Né, doutor? Oh, Jesus. É verdade, irmão. Aquele povo procurava os seus próprios deuses. Aquele povo se deleitava nos seus pecados. Eles já estavam com o seu destino predito por eles mesmos, não por Deus. Por eles mesmos. Oh, meus amados. Até que chegou um dia que a Bíblia diz que Noé entrou com sua família, entrou com os animais. E não foi Noé que fechou a porta, não. A Bíblia diz que foi o Senhor que fechou a porta. Que quando você vai ler lá, Senhor está com o S maiúsculo. Foi o grande Javé. Javé, o Jeová, ele que fechou as portas por fora. Oh, meus amados, o Cordeiro de Deus está aí, meus amados. Oh, queridos, aquela geração de João Batista, de Jesus, vamos pular porque temos que terminar. Aquela geração, queridos, que conhecia o templo, que tinha um templo tão maravilhoso. Aquela geração que conhecia os 613 preceitos da lei. Aquela geração que desde pequeno criava os seus filhos para entender a lei, cada ponto, cada vírgula. Aquela geração que conhecia a lei, mas que não conhecia o Deus da lei. Estava da mesma jeito, da mesma forma. Deus viu aquilo. Há um tempo intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. Os estudiosos dizem que é um tempo de 400 a 430 anos. Esse tempo, pastor, entre 400 e 430 anos, Deus não falou mais com o homem. Quantas gerações se passaram? E Deus não falava com o homem. Quantas gerações, irmão? É de se assustar, né? Quase 430 anos e Deus, ó, quieto, calado. O que estava acontecendo com o povo, meu Deus do céu? E o povo não percebia que Deus não estava falando. O povo ia no templo, mas não acontecia nada, não havia mudança de vida no povo. O povo ia no templo, mas continuava pecando, continuava errando. Sacrificavam bodes, ovelhas. Quem era mais pobre trazia um pombo, trazia os novilhos. Vem aqui, meu irmão, vem aqui, por favor. Está vendo o nosso
esse irmão aqui vai ser um novinho. Eu estava errado. Eu chegava diante do sacerdote e dizia: sacerdote, eu pequei. O que eu deveria fazer? Eu deveria trazer um novilho perante o sacerdote. Você é um novilho. O sacerdote passava instruções. Posso colocar a mão na sua cabeça? Eu colocava minhas duas mãos na cabeça do novilho. E ali eu fazia a transferência dos meus pecados para o novilho. E ali eu sacrificava o novilho. E ali o sacerdote fazia o trabalho dele, para que eu estivesse com os meus pecados perdoados. Mas isso não resolvia o meu problema. Resolvia esporadicamente naquele momento. Mas daqui um ano eu tinha que voltar de novo na festa da Páscoa e sacrificar outro novilho. Eu não tinha livre acesso a Deus. Mas Jesus veio para trazer um livre acesso a Deus. Ei, Jesus! Glória a Jesus! Pastor Mirinal trazia um novilho, Misael trazia um novilho, o irmão Eduardo trazia um novilho, eu trazia um novilho. Todos os anos. Aquele povo já estava acostumado, aquele povo estava religioso, diga assim, religioso. Um povo muito religioso, irmãos. Mas não conheciam a Deus. Aí está o problema, irmãos. Não conhecer a Deus. Não conhecer a sua palavra. Nós temos a palavra está aqui. A palavra está aberta. A palavra está, Deus está falando hoje. Deus está falando agora. Nós estamos no culto de ceia, de Santa Ceia. É necessário que a igreja conheça o Cordeiro de Deus. É necessário que a igreja tenha experiência com o Cordeiro de Deus. É necessário que a igreja tenha o quê? Intimidade com o Cordeiro de Deus. É necessário o quê? Que a igreja tenha a provisão do Cordeiro de Deus. É necessário o quê? Que a igreja, queridos, tenha intimidade com o Cordeiro de Deus. Aí João Batista veio lá no Rio Jordão batizando quem se arrependia. Aí ele viu de longe, ele viu Jesus, Yeshua e a Machia, ele viu ele de longe. Glória a Deus! Ele olha para Jesus. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, da humanidade, dos homens. Não era mais necessário eu, querido, sacrificar o Cordeiro, não. Ele seria o Cordeiro de Deus. Ei, Jesus! Aleluia! Ele veio trazer o reino de Deus para o homem e o jardim do Éden de novo para a humanidade. Ele veio trazer de novo. Aleluia! Obrigada, Deus! A conexão entre o homem. Ele veio fazer o papel da religião, que é religar o homem a Deus. Jesus! Aleluia, Deus! Veio o Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz, Isaías capítulo 9, versículo 6: porque o menino nos nasceu, o filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. e Príncipe da Paz. Glória a Deus, aleluia. Agora lá vai o Cordeiro, irmãos, ser preso. Lá no jardim do Getsemane, chama Pedro e João para ficar com eles naquele momento de angústia. Ele chora tanto, ele sente tanta angústia que o seu suor se torna em sangue. Ele é preso, é humilhado. De novo.
Ele é levado para ser julgado. Mas Herodes não vê culpa, não vê erro nele. As autoridades não viram erro em Jesus. Agora, às 3 horas da tarde, ele é levantado sobre o madeiro. E lá no madeiro, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus Santo. Ali estava o Cordeiro de Deus, sentindo-se desamparado, sozinho. Debariti, Surya Ele ficou aproximadamente 3 horas sentindo o peso do pecado da humanidade. Aproximadamente, pastor José, 3 horas sentindo o peso do pecado dos homens. Ali estava o Cordeiro de Deus. Ali estava o Cordeiro de Deus que veio resolver o quê? O problema do pecado do primeiro pai que pecou. Ali estava o segundo Adão, o Adão perfeito, que foi tentado em todas as coisas e não pecou. É Jesus, aleluia. Deus, aleluia. Aleluia. Calado. Ele foi oprimido, Isaías 53:7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse nenhuma palavra, não disse nada. Ele olhava para nós aqui no século 21 e dizia: vai ser pelo Josiel, vai ser pelo Bruno, vai ser pelo Rinaldo, vai ser pelo Gilberto, vai ser para a irmã Terezinha, vai ser para a pastor Lore, para a nossa vida, pelo irmão do lado. Eu vou ficar calado, eu vou ficar quieto, vai ser por ele. Aleluia, Rabagassura Nebaias. Aleluia, Deus Santo, Lemanegas. Obrigada, Deus. Obrigada, papai. Obrigada, Cordeiro de Jesus. Deus. Irmãos, o maior problema era o que eu disse? Era o pecado, não era pecado? Abacassúria, Nebas. Hoje você tem livre acesso a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus hoje é o nosso advogado. Se porventura alguém vier a pecar, Ele é o nosso advogado diante de Deus. Aquela sentença que era nossa, aquela condenação que era nossa, Ele tomou por si. O que Ele fez, pastor? Aquela sentença, aquela condenação Ele tomou e rasgou e disse: eu comprei a minha igreja com meu sangue. A minha igreja agora é lavada. A minha igreja agora é santificada. Aleluia. A minha igreja agora é purificada. A minha igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A terra estremeceu. O sepulcro e a mim, e nada vencerá. Eu grande amor, ó morte, onde estás? Ressuscitou, Ele venceu pra Sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Hoje você tem livre acesso perante Deus. Hoje você está ligado a Deus. Hoje você pode sentir a presença de Deus. Quem quiser receber oração, vem aqui na frente. Pode vir.
seja o Cordeiro de Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito seja o Cordeiro de Deus. Bendito seja o Cordeiro, Deus amado. Oh, glória. Deus por nós padecer. Oh, glória. Bendito seja o teu sangue e por nós ele venceu. Eis este sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus.